Vamos ler? Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O que é os 7 candelabros de ouro? O que é os 7 candelabros de ouro? Nós já falamos isso aqui. O que são os 7 candelabros de ouro? As 7 igrejas. Cada igreja é um candelabro. As 7 igrejas. O capítulo 1 explica isso para nós. E que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, que anda no meio das 7 igrejas, na plenitude da igreja. Conheça as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por podermos cantar e exaltar o teu santo e poderoso nome. Por podermos festejar diante do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus seja o nosso professor e nos ilumine, aplicando essa palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nós vamos evitar de beber água agora e ir no banheiro, só se for o caso muito extremo, tá? Nós vamos prestar atenção na palavra do Senhor. No capítulo 1, nós falamos sobre João lá na ilha de Patmos, o último apóstolo vivo, certamente aí com em torno de 85 a 90 anos, e um vigor, um amor ao Senhor tremendo. João, ele revela para nós que ele recebe a visão, que ele recebe essa profecia no dia do Senhor, no domingo. E aí, os adventistas do 7º dia ficam loucos quando a gente fala uma coisa dessa. O dia do Senhor é domingo, e ele recebe essa revelação ao domingo. Então ele falta no culto de domingo, porque ele está exilado, ele está preso na ilha de Patmos, mas o céu está se abrindo sobre ele. Tem homens e mulheres sendo mortos pelas ruas de Roma, derramando sangue pelas ruas de Roma. A igreja está debaixo de uma pressão, a igreja está debaixo do braço pesado do Império Romano. Crianças estão morrendo, mulheres estão morrendo, homens estão morrendo pelas ruas de Roma, por causa do seu testemunho a Jesus Cristo. E João, ele recebe 4 visões no livro de Apocalipse. E a primeira visão que ele recebe é a visão de um Jesus glorificado. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aquele que estava morto, mas reviveu. Essa é a primeira visão que ele recebe. Essa é a primeira visão. E ele recebe justamente essa visão para uma igreja que está sofrendo. Que está derramando sangue, literalmente por causa do testemunho e por causa da palavra de Deus. E ele recebe essa visão. A visão de um Cristo glorificado em meio ao derramamento de sangue. A visão de um Cristo que é o Cordeiro de Deus e o leão da tribo de Judá, aquele que recebe louvor como Deus, pois ele é Deus, mas os homens da igreja estão morrendo. É uma coisa assim... você não consegue conciliar isso segundo a ideia humana. O céu está se abrindo sobre a cabeça de João e ele vê o poder e a majestade de Cristo, mas sobre as ruas de Roma, homens e mulheres estão morrendo e crianças ao fio da espada. Mas Jesus está no controle das coisas. As coisas estão acontecendo exatamente como Jesus quer que aconteça.
Alguns acreditam que as 7 igrejas do Apocalipse seriam épocas da igreja. Eu não acredito nisso. As 7 igrejas do Apocalipse eram 7 igrejas literais. Tanto é que quando você saía da ilha de Patmos, que você atravessava o mar, quando você começava, elas estão na posição geográfica exatamente como escreveu no livro de Apocalipse. Tanto é que a primeira carta é a igreja que se encontrava na cidade de Éfeso. E era a primeira cidade ao sair da ilha de Patmos. Ao sair ali. E a igreja de Éfeso era uma igreja, né, a cidade de Éfeso era uma cidade que tinha 250 mil habitantes. Ela era maior do que Divinópolis. Ela era maior do que Nova Serrana. Era uma mega cidade. Uma cidade portuária. Uma cidade onde estava localizada, né, o templo da deusa Diana. Se você pegar o capítulo 19 do livro de Atos, você vai ver o apóstolo Paulo chegando ali e anunciando o evangelho naquela cidade, e várias coisas começam a acontecer. As pessoas começam a se converter, e aí o sindicato dos artesãos que faziam as estatuetas da deusa Diana, eles se reúnem, né, e fazem uma assembleia, porque eles vão ficar pobres. E eles dizem lá no capítulo 19, é daí que nós tiramos o nosso lucro. E ele está falando que um Deus, se ele for feito pelas mãos humanas, ele não é um Deus. E as pessoas começam a se converter, as pessoas começam a mudar de vida em meio a uma cidade colossal. Uma cidade grande, uma cidade muito grande. Muito grande. Muito grande. E a igreja, tanto é que se a gente for estudar bem, se a gente fosse comparar assim as melhores igrejas da antiguidade, a melhor igreja seria a igreja de Éfeso. Que seria a maior igreja no sentido de quantidade de pessoas. Se você pegar o livro, a carta que o apóstolo Paulo escreve para ela, você vê que ela tem uma dimensão de uma profundidade de autoridade espiritual muito maior do que as demais igrejas. Uma compreensão sobre a autoridade espiritual. É ali que ele escreve: nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É para essa igreja que ele escreve isso. Para essa igreja. Mas é uma cidade extremamente problemática. E Jesus está agora falando com essa igreja. Jesus tem um recado para a igreja. Jesus sabe o que está acontecendo na igreja. As pessoas talvez tentam esconder as coisas, né, debaixo dos panos. Nós vivemos uma era de escândalos. Mas um grande líder foi pego pelas autoridades, abusou de uma mulher, abusou de uma membra. Um pastor lá no Rio Grande do Sul abusou de 3 mulheres dentro do templo. Isso vai ser corriqueiramente normal no decorrer dos dias. Porque nós temos homens que estão procurando dinheiro e fama e popularidade, mas não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Nenhum. E eles arrastam mega multidões. E nós temos aqui, né, uma igreja que certamente foi a maior igreja, né, neotestamentária, porque encontrava-se numa grande cidade e teve certamente os melhores pastores. Quem pastoreou Éfeso? Paulo plantou a igreja, Timóteo e, por último, o apóstolo João. Só fera. Só gente pesada mesmo, da autoridade. Mas o que aconteceu com essa igreja? O que aconteceu com essa igreja? Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candelabros de ouro. Nessa época, Domiciliano, o imperador da época, ele se declarou Deus. Todo imperador, depois que ele morria, ele era elevado a Deus pelo Império Romano. Ele recebeu o título de Tifus. Eles consideravam ele como Deus. Só que Domiciliano, ele não achou graça nisso. Ele pensou assim, não. Isso não tem graça não. Ser Deus, me tornar Deus depois que eu morrer, eu tenho que ser Deus vivo. E ele se elegeu à categoria de Deus. E como a comunidade judaica era muito maior do que a comunidade cristã ainda,
Os judeus tinham a liberdade legal de adorar, de ir à sinagoga e de ir ao templo. Mas os cristãos não. Os cristãos eram considerados uma seita. E os cristãos, por lei, eram obrigados a adorar Domiciliano, a adorar a política da época, ao imperador da época. E como eles não dobravam os seus joelhos diante de um homem, foi aonde eles começaram a ser ali ceifados. E morrer. Ia morrer. E nessa época tinha uma moeda. Eles tinham uma moeda que tinha lá o rosto, né? Eles falam o busto, o rosto do Domiciliano. E essa lá na moeda tinha 7 estrelas. E no meio estava o seu rosto. Jesus está mandando um recado para a cultura. Jesus está mandando um recado para a cultura, para a política da época. Ele está no meio das 7 estrelas. Quem está no meio das 7 estrelas não é a política, não é a cultura, é Jesus. Ele está no centro das coisas. Isso é um recado que ele está mandando para a cultura da época. Jesus sabe o que está acontecendo na cultura dessa cidade. Ele conhece a cidade de Éfeso, ele conhece a cidade de Araújos. Ele conhece a igreja de Éfeso, ele conhece a igreja de Araújos. Ele conhece. Amém? Ele conhece. E Jesus está atento ao que está acontecendo. Vamos para o versículo 2. Conheça as obras que você realiza, tanto o seu esforço quanto a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Jesus está fazendo um elogio à igreja agora. Sabe, aquilo que João escreve para nós, de nós investigarmos, prestarmos atenção naqueles que se dizem filhos de Deus, mas não são. Ali, testarmos os espíritos na realidade. A igreja de Éfeso recebeu uns camaradas lá que diziam que eram apóstolos. E o que ela fez? Ela não simplesmente aceitou eles, não. Ela investigou a vida desses camaradas. Ela observou a vida deles. E ela descobriu que eles não eram apóstolos. Que eles eram mentirosos. E Jesus elogia a atitude da igreja. A igreja de Éfeso, ela representa para nós, ela traz características para nós de uma igreja bem conservadora. Bem conservadora. Não era qualquer um que ia chegando lá não, e descia de paraquedas, e eu sou isso, eu sou apóstolo. Não. Calma lá, vamos devagar. E Jesus elogia essa postura. Porque eles descobrem que eles são mentirosos, que estes eram mentirosos. Jesus elogia, sabe, a postura da igreja, seu esforço e a sua perseverança. Sei que você não pôde suportar os maus. Quando está falando maus, não está falando dos vizinhos, não. Não está falando do povo, sabe, dos gentios, não. Daqueles que ainda não tinham conhecido, daqueles que não tinham conhecido a Cristo. Estava falando de homens maus, que estavam dentro da igreja. A igreja, ela traz uma imagem para nós de uma igreja conservadora, que não aceita, sabe, o camarada está a fazer maldade, ele não aceita. Tipo assim, 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala assim, o camarada que está ficando aí com a madrasta dele, tirem ele para fora. Na igreja de Coríntios tinha um rapaz, lá no capítulo 5, que estava ficando com a sua madrasta. Lá fala, né, a esposa do seu pai. Alguns achavam até que era a mãe dele, mas não. Era a esposa do seu pai, era sua madrasta. E ele estava tendo relações com ela. E a igreja tinha conhecimento disso. O apóstolo Paulo, ele escreve, e ele fala assim, tire este imoral para fora. Tire esse imoral para fora. Ele fala abertamente. Amém? E a igreja de Éfeso, nós vimos atitudes como essa. Nós vimos uma atitude conservadora, né? Uma atitude de zelo, uma atitude de esforço, de perseverança. Jesus sabe
de tudo o que acontece na igreja. Jesus não aceita falsos profetas. Amém? O problema é que nessa batalha contra o mal, contra falsos apóstolos, muitas vezes o nosso coração começa a ficar machucado. Ele começa a ficar cansado. Porque você vê tanto abuso por parte de falsos apóstolos. Você vê tanta arrogância e tanto abuso e depenação e arrancando a lã das ovelhas e quer e precisa disso, que no decorrer do tempo, se você não tiver cuidado, o seu coração começa a ficar cansado por conta dessas coisas. Começa a ficar desgastado. Pessoas amadas, queridas, sendo enganadas por falsos profetas, por falsos apóstolos. E Jesus elogia a igreja de Éfeso exatamente por isso, porque ela persegue esses caras. Ela não aceita. Ela não aceita. E isso é um motivo de elogio. Ela é elogiada. Mas ela recebe um puxão de orelha também. Versículo 3. Você tem perseverança e suportou as provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte. Agora é a hora da correção. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus pode falar firme com você? Pode falar firme com você? Pode falar duro mesmo? Jesus pode chegar para nós como igreja, conhecendo a nossa realidade, as nossas boas obras e as nossas más obras. Ele pode chegar para nós e falar assim: se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Jesus está falando que vai acabar com aquela igreja. É pesado, não é? E olha só que eles receberam os elogios. Voltar, você perdeu o seu primeiro amor. Por que você não ora mais como você orava antigamente? E o desejo de conhecer a palavra do Senhor. E aquela fome da presença de Deus. E aquele desejo de conhecer a Deus. E de ser um instrumento nas mãos dele para abençoar outras pessoas. O que as lutas do dia, o que as lutas durante os anos têm feito com você? A indignação com falso ensino, falsos profetas, homens maus que querem abusar da igreja. O que aconteceu com o seu primeiro amor? Jesus está dando uma ordem para a igreja: volte à prática das primeiras obras. Volte a orar como você orava antigamente. Volte a amar como você amava antigamente. Volte a se deleitar na presença. Volte a amar as Escrituras como você amava antigamente. É uma ordem que Ele está dando à igreja. É uma ordem. Não adianta nós sermos conservadores se não tivermos amor. A tríade da vida cristã: fé, esperança e amor. A fé é aquilo que nós cremos. A esperança é onde nós estamos pondo os olhos. Os nossos olhos devem estar no alto. Os nossos olhos devem estar fixos no céu. Mas o amor é colocar essa fé em prática. Porque uma fé sem obras é morta. E ela se manifesta no amor. Ela se manifesta. O mundo conhecerá, o mundo saberá que nós somos verdadeiramente discípulos quando nós amarmos uns aos outros. Não é quando nós tivermos roupas diferentes. Não é quando nós, tivermos carros, uma música diferente. Isso é bom, é bom, embora as músicas de hoje são ruins demais, me desculpa. Tá? Mas a maioria dos nossos jovens estão conhecendo o Evangelho através de músicas e músicas ruins, que não traz um conceito correto do Evangelho, aquela teologia de glória que Martinho Lutero, protestou contra ela quando 506 anos nós vemos ela novamente na igreja. Onde está a teologia da cruz, da renúncia, de pecado, de inferno, de morte? O salário do pecado é a morte. Nós não ouvimos falar sobre isso mais.
A teologia da glória é aquela que te promete a conquista, uma geração triunfalista. Jesus está nu numa cruz. As pessoas estão passando e meneando a cabeça e perguntando para ele: por que você não sai daí? Você falou que é o Filho de Deus. Foi nesta hora em que ele estava nu, que ele estava morrendo, que ele estava vencendo o inferno. Foi na sua obediência que ele estava expondo Satanás ao ridículo, que ele estava expondo Satanás e os seus anjos ao desprezo, à vergonha eterna. O Império Romano achava que estava vencendo, mas era naquela hora que ele tinha vencido. Era naquela hora que ele estava vencendo. Amém? Onde está a teologia da cruz? Onde está a teologia da cruz? Nós precisamos voltar para o evangelho completo, não esse evangelho de pedaços. Aqui Jesus está corrigindo uma igreja e está falando: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se aonde você caiu. Pare, examine, pois, cada um a si mesmo. Veja onde você caiu. Ele está falando isso para uma igreja. Para uma igreja. Se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Jesus pode falar firme conosco? Sabe? O nosso Jesus não é o Jesus da Fátima Bernardes. Sabe? Ela se tornou uma sacerdotisa da Rede Globo. E ministra um Jesus que é um gato manso, um gato domesticado. O nosso Jesus, ele fala firme com as nações e ele fala firme conosco. E ele pode falar firme com você? Ele pode ser direto com você? Amém? Amém? Muita coisa na cabeça, pouca coisa no coração. Quando nós caímos quando nós perdemos o nosso primeiro amor. Jesus pode ser duro com a sua igreja. Mas você, versículo 6, mas você tem a seu favor outro elogio. Preste muita atenção. Versículo 6, mas você tem a seu favor que odeia as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Nós temos pouquíssimo registro sobre os nicolaítas. Nas escrituras eles são mencionados apenas duas vezes. Uma aqui na igreja de Éfeso e depois na igreja de Esmirna. As únicas vezes. Né? As únicas coisas que nós temos sobre eles é o seguinte: o grupo denominado nicolaítas participava de uma seita que procurava difundir ensinos contrários ao evangelho e aos ensinamentos já estabelecidos no início da era cristã. Ou seja, era um movimento anticristão. E só que eles queriam ficar dentro da igreja. Eles queriam estar ali dentro da igreja. Eles queriam participar da igreja de Éfeso. E dentro da igreja de Éfeso, eles queriam promover as suas heresias. E sabe o que Jesus fala para a igreja de Éfeso? Eu tenho a seu favor uma coisa, que vocês odeiam a seita dos nicolaítas. E sabe o que Jesus fala? Eu odeio também. Sabe o que Jesus pensa a respeito de heresia? Sabe o que Jesus pensa a respeito de deturpação da palavra de Deus? Quando você modifica a palavra de Deus para você criar um Deus à sua imagem e segundo a sua vontade. Sabe o que Jesus pensa a respeito disso? Ele odeia. Ele odeia. É uma palavra pesada, não é? Mas Jesus odeia seitas e heresias. Ele odeia seitas e heresias. A deturpação da palavra de Deus. Versículo 6. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Amém? Quando você vê um irmãozinho deixando de seguir as escrituras para seguir uma seita, faça o máximo possível para salvar ele. Não volte para as escrituras. Volte para a palavra, para o evangelho simples de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois Jesus, pode falar com ele aberto, Jesus, ele odeia seitas e heresias. Ele odeia. E Jesus está sabendo de tudo o que está acontecendo. Ele tanto sabe na cultura, ele tanto sabe na política, ele tanto sabe na economia. Jesus está ciente de tudo o que está acontecendo nas suas igrejas. Durante alguns dias nós vamos caminhar por essas igrejas. Nós vamos caminhar. Ele sabe das boas obras,
mas Ele sabe das más obras também. E Ele ama as suas igrejas. Ele ama, mas Ele odeia os nicolaítas, Ele odeia, seitas e heresias e deturpação da palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. A igreja de Éfeso estava situada numa grande cidade. Uma cidade que tinha mais de 200.000 habitantes. Certamente era uma grande igreja, neste momento que a carta foi escrita. Uma igreja que começou bem. Uma igreja de doutrina. Uma igreja que ama. Uma igreja que não aceita o mal. Uma igreja que não tolera falsos profetas, falsos apóstolos. Mas ela errou num ponto. Ela caiu. E caiu quando perdeu o seu primeiro amor. A advertência de Jesus para essa igreja é de que ela volte. De que ela pare. Que ela examine onde ela caiu. E de que ela volte às primeiras obras. Por que você não ora mais como antigamente? Por que você não deseja? Por que você não tem essa fome mais da presença de Deus? Para onde você está indo? O que está acontecendo na sua caminhada cristã? Você não começou desse jeito, para onde você lá vai? Para onde você lá vai? Jesus está falando firme. Jesus está falando firme com essa igreja. Ele sabe das coisas boas que ela ainda tem, mas Ele sabe que ela escorregou e que ela está indo por um caminho mau. E Ele está falando, volte às primeiras obras. Ali tem um templo, ali tem idolatria, tem homens, tem pessoas idólatras naquela cidade. E Jesus conhece quem são os seus. Jesus sabe quem são os seus. Jesus sabe, Jesus conhece o coração da igreja, tanto de uma maneira coletiva, quanto de uma maneira individual do discípulo. Ele conhece você. Conhece você. Volte para onde você caiu. Volte. Volte. As suas orações pela madrugada, suas lágrimas derramadas, em um quarto fechado, depois de uma boa leitura bíblica, pedindo ao Senhor perdão pelos seus pecados e clamando por uma cidade impenitente, que não quer se curvar diante do Filho de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos que não adianta termos teologia, termos doutrina, se não tivermos amor no coração. Precisamos ter os dois. Precisamos defender as santas escrituras, vivê-las, mas termos palavra na cabeça e fogo no coração. Precisamos da presença real do Senhor no nosso meio, o Teu Santo, a plenitude do Espírito Santo de Deus sobre a Tua igreja, nos levando ao arrependimento, porque somos tão ruins que nem arrepender sozinho nós conseguimos. Que o Senhor possa nos conduzir ao arrependimento, à mudança, à transformação. Aqueles que estavam se desviando, aqueles que estavam se esfriando, aqueles que estavam caminhando longe para Ti, que eles voltem às práticas das primeiras obras, desse primeiro amor, dessa primeira chama, dessa primeira fome. Que haja cura, que haja transformação na igreja do Senhor. Para que nisso, o nome de Jesus, não a política, não a cultura, mas o nome de Jesus seja glorificado, agora e para todos sempre. Amém.